Ainda na continuidade do nosso feedback formativo dos trabalhos apresentados na nossa mostra Expo Diversus, da disciplina de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, trago mais dois feedbacks formativos que não puderam ser discutidos, apresentados durante a nossa reunião, no último dia 6 desse mês. E aí venho trazer aqui ainda a tempo, porque foram 5 trabalhos, né, e só houve tempo de que a gente comentasse 3 deles, de forma síncrona. Então, eu propus trazer o feedback e a devolutiva dos outros dois, agora de forma assíncrona mesmo. O importante é que não fique sem feedback e que foram trabalhos assim bastante exitosos, né, no sentido de mostrar a vivência que nossos alunos tiveram nesse semestre dentro da nossa disciplina. Eu sou a professora Riva Munhoz, do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, e aqui trago a continuidade, como disse, desse feedback. Eu quero comentar inicialmente o vídeo que foi produzido por um dos grupos, e esse vídeo me pareceu assim bastante contribuir, né, que foi bastante pleno no sentido de contribuir para as nossas discussões. Então, eu vou começar mencionando essa questão aqui, de discriminação na prática médica, porque é disso que se trata o teor, né, o racional, né, desse vídeo apresentado por nossos alunos, por um grupo, como trabalho de conclusão da nossa disciplina. Bem, então, a medicina, considerando essa questão aqui de discriminação, porque, digamos, perpassa, a discriminação na prática médica perpassa todo esse vídeo apresentado, e depois eu vou comentar o vídeo. Então, por isso que eu vou começar fazendo esse comentário. De que a medicina costuma se apresentar como ciência, né, objetiva, neutra e até universal. Mas e se eu te disser que nem todo paciente ele é escutado da mesma forma? Eu acho que já comentei outras vezes em outros vídeos aqui, mas não dessa forma, né? E que esse vídeo me estimulou a, digamos, desenvolver aqui em termos de reflexão. Por exemplo, quando o sotaque, a cor da pele, o gênero, a origem social podem e acabam determinando isso de forma silenciosa, determinando a reorganização do próprio cuidado em saúde. Então, a discriminação na prática médica nem sempre é explícita. Ela não precisa de palavras duras para produzir efeitos. Ela acontece quando o paciente é interrompido antes de concluir sua fala, por exemplo. Quando sua dor é minimizada, quando sua linguagem é corrigida em vez de compreendida, quando sua experiência também é muitas vezes traduzida como ignorância, e nesse momento a clínica deixa de ser encontro e passa a ser exclusão. Então, esse problema não está apenas no acesso ao serviço de saúde, está também na forma como um sujeito, como uma pessoa é reconhecida ou não dentro dele. E não basta abrir a porta do consultório, do ambulatório. Se ao entrar, o paciente precisa deixar de ser quem ele é, ou quem ela é, para ser ouvido. Então, a discriminação na medicina não é um erro individual isolado, a gente precisa sempre levar isso em conta, como comentamos e discutimos isso nas últimas reuniões presenciais que tivemos. Mas essa discriminação dentro da própria prática médica
é atravessada por questões da formação profissional, de estruturas sociais, de hierarquias de saber e pela própria ideia de que existe um modo correto de existir. Quer dizer, e aí é exatamente aí que mora o problema, o risco, quando a medicina começa a decidir quem é mais legítimo de ser cuidado. Então, ser médico não é apenas dominar técnicas, é sustentar a capacidade de reconhecer o outro na sua complexidade. E isso exige algo difícil, que é o deslocar-se, que eu até comentei na nossa mostra, na introdução do nosso evento, o deslocar-se. Porque, no fim, a pergunta não é se existe discriminação na prática médica. A pergunta é: quantas vezes ela passa despercebida sob a aparência de normalidade? Então, a gente também, antes que eu esqueça um ponto importante, a gente também precisa pensar no que cada um de nós está disposto ou disposta a fazer. Quando a gente começa a, a enxergar, né, essa, essa discriminação, reconhecer essa discriminação. Nós acabamos de discutir discriminação na prática médica em um plano bem conceitual, que foi agora no nosso semestre. Vários de nossos encontros a gente discutiu discriminação em um plano bem conceitual. Mas a discriminação raramente se apresenta como um conceito apenas. Ela aparece em gestos, em falas, em olhares, e é exatamente isso que o próximo trabalho que eu vou comentar aqui nos permite enxergar. Já, digamos, dando continuidade de forma assim assíncrona, mas comentando esse vídeo que eu mencionei. O título do vídeo que os alunos atribuíram foi Xenofobite. E o vídeo Xenofobite, ele faz algo muito potente. Ele transforma a discriminação em cena. Não mais como uma ideia, mas como uma experiência. E ao fazer isso, ele nos desloca, não é desloca, eu falei desloca há pouco, mas aqui não é desloca, ele nos coloca em um lugar desconfortável. E ao mesmo tempo é desloca mesmo. Ele nos desloca, né, do nosso centro para um lugar que é desconfortável, porque aquilo que vemos ali não é completamente estranho à realidade na prática médica. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, se eu estivesse aqui sincronicamente com vocês, é que vocês mantivessem, ao assistir ou revisitar esse vídeo, vou colocar alguns trechos, algumas partes do vídeo, é o seguinte: isso é apenas uma caricatura ou é uma amplificação de algo que muitas vezes acontece de forma mais sutil? Vamos então olhar para esse vídeo não apenas como uma produção criativa, mas como um espelho da clínica e talvez de nós mesmos. Então é isso que eu vou colocar aqui, partes do vídeo, ou talvez eu até obtive a anuência, né, dos alunos por meio de um dos representantes do grupo, eu obtive a anuência para que pudesse publicar aqui no nosso canal do GESM. Mas vou ver aqui como eu apresento, se apresento em trechos ou apresento ele completamente, que ele é curto, não é um vídeo longo. Então, vou aqui exibi-lo. Pode entrar. Opa, seu Marcelo, tudo bom? Como é que vai o senhor? Ô, tô bem.
Como é que vai ser o empreendedorismo lá na Porto Digital? Ah, ele vai muito bem, graças a Deus, eles estão ótimos. É, coisa boa. Como é que tá o seu pai, meu grande amigo Dr. Fábio? Ah, meu pai ele está muito bem, graças a Deus, está com as agendas lotadas, né? O senhor deve saber como é que é, né? Entendo. Então, o que traz você aqui hoje? Qual é a sua queixa? Eu tô com uma dorzinha assim no pescoço, deve ser um torcicolo, de tanto utilizar os meus notebooks para ficar conferindo ações. Ah, sim, o mal dos vencedores. A gente vai resolver isso com o melhor que a medicina moderna tem a oferecer. Vou te passar um analgésico para você usar uma vez por dia durante uma semana. Além disso, vou passar uns exames complementares para a gente ver se tem algo demais, para ver se não é só uma dor. Além disso, vou dar aqui a receita, né? Tudo bom? Pode sair. Quando sair, pode pegar um cafezinho, pegar um biscoito, tudo bom? Tá certo, obrigado. Vai chegar o próximo, obrigado. Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Eu vou ver Cajazeiras. Cajazeiras, eu não sei onde fica isso, na verdade. Isso tem um mapa? Como é que eu chego lá de GPS? Estacionou o Jeg lá na frente do hidrante, foi? Pelo amor de Deus. Eu vim no ônibus da prefeitura. Imaginei, o tal do Expresso Poeira. Tá com alguma coisa mais além disso, além da sua poeira do sertão impregnada na sua alma? Tá com uma gastura de comer buchada no café da manhã? Eu tô com gastura no bucho. Uma dor da miséria. Não. Ó, senhor, por favor, fala estômago. Eu não estudei nas faculdades mais renomadas do exterior, lá nos Estados Unidos, para ver um senhor do interior, um velho do interior, falar bucho, não. Eu vou passar aqui um antiácido para você, mas vê se não usa receita para usar de fundo de rolo, viu? Pode entrar. Doutor, meu filho, bom dia. Ó, aqui, ó. Trouxe diretamente da minha roça, né? Eu e minha mulher fizemos essa rapadura pro senhor. E a família do senhor, como é que vai, hein? Olha, você tá achando que isso aqui é um depósito de merenda escolar pra você trazer essas suas coisas do interior pra cá? Pode guardar, eu não quero isso aí não, viu? E aí, o que é que você vê aqui hoje? Espinhaço doendo, quebrando, o que é que você quer? Ô, doutor, é que eu trabalho o dia todo na roça, né? Me deu uma dor na bacia. Eu já fui na bezendeira, já tomei um chá, um negócio. E essa dor dos quartos não sai, doutor. E é uma dor infeliz, não dá nem pra trabalhar direito. Imaginei, né? Ser um trabalhador da roça, esse tipo de gente aí que fica na sombra do juazeiro, esperando o governo vir com o caminhão-pipa, né? Olha, eu não entendi nada do que você falou, não faço ideia do que você tem. Vou te passar aqui um analgésico pra você tomar. E assim, evita tomar banho de açude, né? Pra não infectar você. Se você sabe o que é banho lá na sua coisa, né? Toma aqui a sua receita. Olha, escuta aqui, viu? Você tem que respeitar mais essas pessoas dentro do consultório. Porque todo mundo aqui paga seus impostos em dia, todo mundo aqui é atendido pelo SUS e o senhor é médico do SUS. Então nos respeite e trate que nem gente, viu, seu merda? Você pode se achar só porque trabalhou não sei o que, estudou não sei aonde, mas você não é nada. Oh, pode sair então, amigo. Eu não quero você, gente como você aqui no consultório de alto nível não. Pode ir embora, tá? Tá, passa bem, viu? Você também. Seu merda. Seu Damião, seu Tião, o que aconteceu, rapaz? Foi tudo bom, doutor. O outro doutor, miséria, ele pegou e falou que a gente não sabe falar. É aquele infeliz, ele destratou a gente. Tirou de palhaçada a minha dor, sabe? É um infeliz. Rapaz, isso é uma falta de respeito. Vamos aqui no meu consultório, que é uma consulta de verdade? Pô, doutor, eu até fiquei emocionado assim com sua atitude. E ó, aqui pro senhor, rapadura que Ô, rapaz. eu e minha mulher fizemos aqui. Isso aqui é coisa boa. Quem nega isso aqui não sabe o que é bom, não. É verdade. Vamos é entrando, verdade. vamos entrando. Bora. Cara, encontrei com o Tião e Damião ali no corredor. Pô, tu não tem vergonha, não? Olha, não venha com isso não. Esse hospital tá virando um mercado central. Eu não aguento mais esse cheiro de chão batido, estragando meu perfume importado não. Os caras vieram de longe, mano. Trouxeram rapadura. Eu fiquei muito feliz e tu trata eles desse jeito, pô. Cara, gratidão não vai pagar o meu carro importado. Você fica trazendo esses personagens aqui para esse consultório de alto nível, que parece que veio de uma obra direta de Graciliano Ramos. Aqueles cavalinhos nem pacientes são são estudos antropológicos. O teu problema, cara, é que tu confunde CEP com CPF, pô. Será que não te ensinaram a ser gente em Boston, não? Ainda fica dizendo que o sotaque deles é doença, mas a única doença que tem aqui é essa tua arrogância aguda. Olha, não venha com esse papo aí de médico do povo não, que eu não estudei no exterior, não sei, não aplico a medicina baseada em evidências, não sei os termos técnicos que eles nem entendem, para eles virem aqui falar de dor nos quartos, de gastura. Isso é um abismo intelectual imprescindível, pô. Irmão, o abismo é tu mesmo que constrói, pô. Se tu soubesse mesmo, gastura dói tanto quanto uma dispepsia funcional, pô. Mas tu prefere ignorar isso. Olha, eu não vou ficar aqui escutando esse seu papo aí
médico popular não, mas o que eu sei é que se tu continuar assim, tu vai acabar trazendo um jegue pra sala de triagem aqui. Eu vou chamar a diretoria para limpar isso aqui, não aguento mais esse cheiro. Rapaz, tome cuidado, viu? Porque se o Jack te der um coice, quem fica doente é ele. Então, como vimos, o produto apresentado como trabalho de conclusão da nossa disciplina, aqui por esse grupo, se enquadra plenamente como vídeo com dramatização, não é, com um forte caráter de esquete crítica ou uma peça audiovisual, né, do tipo teatral. E está totalmente alinhada à modalidade prevista nos nossos requerimentos, né, para o trabalho de conclusão de disciplina. Nesse caso, é uma dramatização de um caso clínico social, com roteiro, né, e mensagem crítica. E nós vimos que o vídeo constrói um contraponto entre dois modelos de prática médica. Né? O primeiro médico, né, elitista, xenofóbico, em razão, né, da sua postura diante do regionalismo, do sotaque, da classe social dos usuários atendidos, desumanizado e tecnicista excludente. E o segundo médico, que foi representado pelo nosso aluno Rodrigo, acolhedor, culturalmente sensível e capaz de traduzir linguagem popular numa linguagem clínica, né, de forma ética. E o recurso narrativo central do vídeo é o contraste moral e epistemológico também. Então, o eixo conceitual central tem, de uma forma bastante representativa, né, no título Xenofobite, que é extremamente potente, e cria uma metáfora clínica, IT, né, de inflamação ou doença, e sugere que a xenofobia é uma doença da prática clínica. Acaba sendo um determinante social da saúde, né? Então, ficou bem patente no vídeo como esse tipo de tratamento, né, é desumano e etnocêntrico, e totalmente fora, né, da competência cultural representa. Ou seja, não é o paciente que está doente, provavelmente é o médico. Né? Então, é um trabalho pertinente, né? E aí tem uma pertinência bastante elevada, porque o vídeo mobiliza preconceito regional, desigualdade social, linguagem e poder. E a gente fica pensando que está aí bem patente o SUS que deixa de ser o espaço de equidade, né? E que dialoga também o vídeo diretamente com competência cultural, vieses implícitos, práticas discriminatórias. Foi um trabalho que mostrou bastante, quer dizer, uma significativa criatividade, né? Foi muito forte, né, o item criatividade, com uso de dramatização com humor crítico, uma linguagem popular, principalmente observada aqui no nosso sertão paraibano, em contraposição à linguagem técnica xenofóbica, né, etnocêntrica e incompetente do ponto de vista cultural e humano por parte do primeiro médico. E também, claro, foram construídos personagens caricaturais, isso de forma intencional.
porque o exagero aí funciona como estratégia pedagógica de denúncia. Em relação à profundidade crítica, que é um dos parâmetros da nossa rubrica de avaliação dos trabalhos, de conclusão de disciplina, há uma crítica consistente, principalmente quando o médico diz que só está aqui a doença. E ele reduz o paciente a estudo antropológico e contrapõe a medicina baseada em evidências como instrumento de exclusão. E um ponto muito, eu acho que ficou muito sofisticado aí no vídeo, foi a crítica à apropriação elitista da medicina baseada em evidências. Claro, a crítica é mais moral e simbólica do que conceitualmente elaborada, mas isso faz parte do tipo de trabalho apresentado, que é um vídeo que acaba levando algumas situações, né, de forma caricatural para ter essa potência, né, de denúncia, né, social e de incompetência, sobre incompetência cultural do médico. Então, claro que poderia avançar, né? É um vídeo mais curto, mas poderia, se a gente tivesse, esse trabalho tivesse sido apresentado no nosso evento do terceiro Expo Diversus, é claro que isso poderia ter avançado, né, como a nomeação explícita de conceitos como colonialidade, racismo estrutural, epistemicídio, mas assim, como não houve tempo de apresentar o trabalho, então, mas é isso que eu complemento aqui. A coerência interna foi muito boa, quer dizer, o início com uma consulta elitizada, depois, no desenvolvimento, a repetição do padrão de violência simbólica, depois a ruptura, que é um confronto com o atendimento mais humanizado, e o fechamento com a crítica explícita. Então, a narrativa foi bem costurada, parabéns aí ao roteirista e ao diretor do vídeo, né, que eu acho que foi o Franklin, e a apresentação, não é? Eu acho que o roteiro foi claro, o ritmo também, a inteligibilidade da mensagem também foi bastante boa e funcionou muito bem como produto audiovisual curto, né? Foi adequado às nossas normas do trabalho, nós temos algumas normas, né, para o trabalho de conclusão da nossa disciplina. Um formato foi compatível, a duração foi adequada, conteúdo foi ético, apesar da linguagem mais dura, ela é intencionalmente crítica. Então, tem pontos também bastante interessantes que são, por exemplo, a linguagem como um campo de poder. Então, o vídeo mostra algo central na semiologia, que é quem controla a linguagem controla o diagnóstico. Por exemplo, bucho versus estômago. Então, aqui é uma crítica bem fina, porque há uma deslegitimação do saber popular, por isso que a gente fala em epistemicídio, e a imposição, e violência epistemológica, e a imposição de linguagem técnica como hierarquia. E aí fica patente a violência simbólica explícita, quando o médico ridiculariza a origem, associa pobreza à ignorância, desumaniza o paciente, e isso explicita o que muitas vezes ocorre de forma na prática. O segundo médico, como um dispositivo ético, ele representa a tradução cultural, o reconhecimento do outro, a clínica ampliada. A alteridade, né, quando a gente fala reconhecimento do outro como um ser diferente e a clínica ampliada. Então, ele não é apenas, digamos, entre aspas, bom médico, né, o que ele representa, o segundo médico, mas é um modelo de competência cultural. Então, tem limites e pontos de aprimoramento também. Claro que, como como eles usaram digamos, o argumento mais do humor, né, a tonalidade do humor,
acaba tendo risco de caricatura excessiva, né? O médico elitista é muito extremo, e isso poderia reduzir a complexidade do problema, né? Então, por isso que eu falei em caricatura no início, né? Ele é caricatural porque ele puxa para essa tonalidade humorística, né? Mas poderia também mostrar microevidências mais sutis de violência. E isso aí daria um maior realismo clínico, né? Bem, então eu acho que foi um vídeo que percorreu essa questão da crítica institucional, a formação médica, a estrutura social, né? Mas o trabalho ele traz algo raro, que ele transforma a sala de aula em espelho desconfortável da prática médica. Por quê? Porque nos obriga a reconhecer que o preconceito não é exceção, é uma estrutura e pode habitar qualquer profissional. E muitas vezes o profissional nem percebe isso, né? Então, esse trabalho foi muito potente ao transformar a xenofobia em um objeto clínico, como se fosse uma patologia da própria prática médica. Isso foi muito bem pensado pelos nossos alunos do grupo. E ele nos mostra que o problema não está no acesso ou no conhecimento técnico, mas na forma como o médico reconhece ou não o outro como sujeito. Porque, no fim, não é o sotaque que adoece o paciente, é o olhar que o desqualifica. Então, o trabalho apresentado pelo grupo, sob a forma de vídeo, com dramatização, intitulado Xenofobite, demonstra elevada capacidade de síntese crítica e criativa dos conceitos que nós trabalhamos ao longo da disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina nesse semestre que acabou agora, né, essa semana. Então, eu acho que foi o vídeo Xenofobite, ele constitui um produto criativo, criticamente relevante, que contribui de forma significativa para a discussão sobre diversidade e humanização do cuidado em saúde, evidenciando que a qualidade da prática médica depende não apenas do domínio técnico, mas também da capacidade de reconhecer e respeitar a diversidade dos sujeitos atendidos. Então, muito bem, foi um trabalho excelente e que vai ficar aqui no nosso canal do GESME como um recurso educativo, né? Educativo, usando o humor que os nossos estudantes souberam aplicar bem nesse trabalho. Então, muito bem, e estimulo os nossos alunos dos próximos semestres também a usar essa criatividade para denunciar a violência simbólica, as microviolências que acontecem no contexto clínico. Então, assim finalizo e parabenizo o grupo que realizou esse trabalho de conclusão de disciplina. Até o próximo, então.